Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje, vamos falar sobre o capítulo 3, Melhor Desempenho, Mais Seguidores. Ela aceita de bom grado um novo cargo e a responsabilidade de gerir as operações de venda mundialmente. O CEO deixou claro que confia plenamente nela. Ele também destacou o fato de que ela deve desenvolver a nova estratégia de vendas que os levará ao patamar de outros players globais. O futuro da empresa está nas mãos dela e ela fica contente com isso. Ao longo de sua vida, sempre que teve que entregar resultados, nunca se sentir aterrorizada. Sua confiança se baseia em sua habilidade de priorizar corretamente, arregaçar as mangas e encarar o problema. E isso sempre funcionou. Mas será que vai funcionar agora, no papel mais importante de sua carreira? O projeto começa bem. Ela desenvolve a principal diretriz estratégica, com sugestões cruciais de seus pares e alguns consultores experientes. A estratégia é muito bem pensada, com excelente análise e já é aceita com elogios pela diretoria. É um plano ousado, incluindo abordagens inovadoras. O momento é desafiador, demanda pensamentos arrojados e mudanças profundas para que se possam resolver os novos problemas. O que resta é apresentar o plano para os diretores regionais de vendas, para se iniciar a implementação o mais rápido possível. Ela já fez apresentações importantes antes, mas mesmo assim, esta é a apresentação mais importante da sua carreira profissional. Naturalmente, ela fica acordada até tarde, aperfeiçoando cada frase, desenhando com cuidado cada slide. Ela ensaia, depois ensaia de novo. Ela está ciente de que deve ser convincente quanto à necessidade dessas mudanças, mas sabe também que cada palavra e cada número na apresentação está lá para ajudar a empresa a sobreviver. E todos querem que a empresa se saia bem, não é? Entretanto, apesar da fala e do material visual caprichado, da clareza dos números e da convicção em sua voz e gestos, a apresentação não impressionou. De fato, todos tinham entendido e concordado com sua utilidade, mas algo importante estava faltando. Os comentários depois da apresentação diziam que a estratégia era impecável, mas as mudanças necessárias não pareciam interessantes. Até o CEO, ao conversar com ela, observou que a plateia reagiu de modo frio durante a apresentação. Na manhã seguinte, ela fez o que sempre fazia nessas situações. Arregaçou as mangas ainda mais e começou a trabalhar com mais afinco para fazer o plano se realizar. A implementação da primeira fase mostra que os diretores regionais tiveram bom desempenho, mas não tão bom quanto ela gostaria. Alguns estão se saindo melhor do que outros, mas no geral, eles não estão tão propensos a mudar seu comportamento, mesmo em um momento tão desafiador. Com toda a franqueza, nem ela está tão entusiasmada quanto imaginou que estaria no começo da missão. Algo está faltando também para ela. Aprendizado e mudança são processos lentos e dolorosos para todos. Alguns meses depois, ela deixa o cargo. Não tem mais a motivação interna que tinha no passado para entrar em ação e superar o próprio desempenho. O que aconteceu? A tarefa era clara, os números eram fortes e tudo estava em ordem para o sucesso. Tudo, menos o cérebro dela. Sejamos honestos, a grande liderança anda de mãos dadas com um grande desempenho. Nossa capacidade de ter um desempenho excelente e de influenciar outras pessoas depende não apenas da nossa visão tradicional de desempenho, mas também depende da capacidade do cérebro de reconhecer a importância da tarefa à nossa frente e gerar o comprometimento e as mudanças necessárias para o sucesso, independentemente de barreiras e desvantagens. Essa habilidade vem de uma característica do cérebro que surpreende a todos quando a encontram pela primeira vez. Aparentemente, nosso cérebro pode mudar bastante ao longo de nossas vidas, e essa mudança
pode determinar o resultado de nossos esforços de um modo crítico e decisivo. O cérebro nunca permanece o mesmo, ele se modifica constantemente. Esse fato tomou a neurociência de assalto e contrariou crenças antigas de que todas as mudanças cerebrais ocorrem apenas quando somos muito jovens. A ideia dominante, até a década de 1980, era de que o cérebro é um órgão biologicamente estático. Portanto, suas estruturas não se modificariam significativamente durante a vida adulta. Embora ele pudesse se deteriorar devido a acidentes ou doenças, jamais poderia melhorar. Por isso, os testes de QI eram tão importantes. Nós tínhamos uma capacidade cerebral estável, a qual podíamos medir e então trabalhar seu potencial. Isso, porém, não podia estar mais longe da verdade. Hoje, sabemos que o cérebro é qualquer coisa menos estável. Nosso cérebro é elástico, ele tem a habilidade de se reprogramar, de criar novas sinapses com base no que está acontecendo dentro e fora de nós. Nossa compreensão da neuroplasticidade alterou a maneira como vemos o cérebro e nossas capacidades na vida. O uso que fazemos do cérebro pode realmente mudá-lo, e isso se opõe à visão anterior de que o tecido cerebral era o hardware rígido e os nossos pensamentos eram simplesmente o software. A neuroplasticidade mostra que o nosso software pode modificar o hardware. Embora essa seja apenas uma analogia grosseira, a atualização do nosso cérebro pode acontecer atualizando os nossos pensamentos ou por meio de uma mudança em nosso comportamento. A notável capacidade do nosso cérebro de refazer conexões entre seus neurônios levou à frase "células que disparam juntas continuam juntas", que na verdade sugere que quanto mais usamos certos caminhos neurais específicos, mais esses caminhos se fortalecerão. Apesar de as vantagens dessa atividade neural serem inúmeras, ela também tem seu lado negativo. Em primeiro lugar, as conexões entre neurônios podem se tornar fortes demais, deixando pouco espaço para a flexibilidade e a mudança. Em segundo lugar, áreas que não foram usadas podem ficar mais enfraquecidas. Se não usar, vai perder. É outra famosa frase no campo da neuroplasticidade. Significa que se você não adaptar e desenvolver novos caminhos, vai apenas permanecer como era antes e deteriorar seus neurônios e conexões. Isso é verdade para habilidades cognitivas, nem tanto para as motoras. Nós realmente não nos esquecemos de como andar de bicicleta, mas achamos muito difícil falar uma língua que aprendemos anos atrás e não praticamos há tempos. A maioria das habilidades de liderança tem a ver com a cognição e não com o trabalho manual. Isso quer dizer que você precisa ter muito cuidado para reter conexões neurais fortes nas áreas mais importantes. Senão, vai se tornar cognitivamente mais fraco e profissionalmente mais vulnerável. Como podemos fazer isso? Como desenvolver e manter nossas habilidades cognitivas de liderança? Bom, você pode ler sobre ideias relativas à capacidade de liderança e adquirir conhecimentos em programas de treinamento. Mas desenvolver de fato sua capacidade de liderança é uma história bem diferente. A liderança pode ser desenvolvida e mantida por meio da prática. Você precisa se permitir entrar em uma situação real de liderança. Precisa pensar e agir de fato como um líder para detectar melhorias em sua capacidade de liderança. E não só uma vez, você precisa fazer isso cada vez mais, já que suas células cerebrais relativas à liderança precisam ser sempre disparadas para que estejam sempre a postos e ativas. Nunca pare de aprender. Seja você um funcionário do nível básico ou um CEO, você não sabe de tudo. Admitir isso não é um sinal de fraqueza. Os líderes mais fortes são aqueles que seguem estudando a vida toda. Mas como nos mantermos motivados para aprender, adaptar e evoluir constantemente? Onde encontramos a inspiração e a disposição para ir aonde ninguém chegou antes e para levar outros conosco? E mais importante,
como manter nosso cérebro vivo, disparando e crescendo em meio a desafios e até decepções. Em primeiro lugar, um líder com um cérebro ativo é um líder com um propósito forte. O principal problema com a nova diretora global de vendas, no nosso caso de abertura, é que ela não teve a atitude certa com o seu novo cargo. Apesar de administrar bem os elementos tangíveis de seu trabalho, como números, estratégias e apresentações, sua performance não era guiada por um propósito mais elevado. E quanto mais você sobe na hierarquia, mais precisa de um propósito que possa motivá-lo e guiá-lo, além de fazer que as pessoas ao seu redor desejem segui-lo. Em vez de se concentrar nas vendas como o maior objetivo e principal motivador tanto para si mesma quanto para os outros, ela deveria ter mirado propósitos diferentes, ativando outras regiões do cérebro. Em uma das palestras, Simon Sinek explicou a biologia simples do propósito. Ele argumentou que a motivação para fazer algo vem do fundo do cérebro. Essas estruturas cerebrais são movidas pela paixão, que se obtém ao se responder a perguntas do tipo por quê? Em contraste, a maioria das empresas se empenham para responder a perguntas do tipo o que e como, esquecendo-se de que o verdadeiro poder não está nas explicações de produtos, mas sim em grandes ideais. Um propósito grandioso e de longo prazo pode ajudar as pessoas ao seu redor a enxergar a direção e compreender as decisões que foram tomadas e as que ainda serão. Se você é motivado por um porquê relacionado com um propósito, então vai dedicar suas horas, seu comprometimento e até a influência necessária para atingir seus objetivos. Se é motivado por questões do tipo o que e como, vai alcançar pouquíssimas coisas em momentos difíceis e não carregará ninguém consigo. Por quê? Traz conexões e paixão das profundezas do cérebro, das áreas que realmente motivam o comportamento, enquanto o que traz racionalização, análise e pouquíssimo movimento. A afirmação é semelhante à de Daniel Pink em sua palestra sobre motivação. Problemas modernos exigem soluções criativas, que surgem da motivação intrínseca. Buscar dinheiro e vendas como fim em si limita o acesso às partes mais criativas do cérebro, que resolvem problemas inesperados. Recompensas extrínsecas, como dinheiro, são eficazes apenas para tarefas rotineiras e diretas, pois são controladas por fatores externos. A motivação intrínseca permite melhor desempenho em metas desafiadoras e complexas, pois libera o cérebro da pressão por recompensa imediata. Em um experimento com alunos, 2 grupos foram formados. Um sem pressa de recompensa e outro com incentivo monetário para os mais rápidos. Contrariando expectativas, o grupo sem recompensa foi, em média, 3,3 minutos mais rápido. A promessa de recompensa extrínseca impediu o pensamento criativo, enquanto a motivação intrínseca, associada a um propósito maior, resultou em melhor desempenho. Isso mostra que a motivação intrínseca é mais eficaz para desafios complexos. Para poder se tornar um grande líder, a pessoa não pode estar fora de sincronia com aqueles ao seu redor, no que diz respeito ao propósito que o motiva. Dessa forma, aspirantes a líder precisam desenvolver uma noção clara de seu próprio compasso moral para que possam conduzir a si mesmos e aos outros em futuras decisões que poderão definir sua carreira e sua vida. Existem 4 principais motivações nas empresas. 1. Descoberta. Pessoas movidas pelas descobertas veem a vida como uma aventura, buscam sempre um novo e dando o máximo para cumprir promessas e atingir objetivos. 2. Excelência. Para os motivados pela excelência, viver é uma arte. Eles são obcecados pela qualidade e buscam a perfeição em seus produtos ou serviços, guiados por padrões elevados e inegociáveis. 3. Altruísmo. Quem se guia pelo altruísmo foca em apoiar os outros, priorizando o bem-estar de clientes, funcionários e comunidade, colocando suas necessidades em primeiro lugar. 4. Heroísmo. Movidos pela crença de que podem mudar o mundo,
Os heróis sacrificam sua vida pessoal para alcançar resultados extraordinários, enfrentando desafios com uma atitude altamente competitiva. Você pode redobrar seu empenho na abordagem guiada pela economia, de que precisa de controles mais estritos para alcançar o impacto desejado. Ou você pode alinhar a organização a um propósito mais elevado e autêntico, que vá ao encontro de seu interesse nos negócios. Se você for bem-sucedido nisso, seu pessoal vai experimentar coisas novas, passar para o aprendizado profundo e fazer contribuições surpreendentes. O propósito motiva de dentro para fora, para seguir em um movimento para o alto e avante. No entanto, o propósito jamais o ajudará a fazer nada de extraordinário se não for acompanhado pelo estado mental de alta performance. Esse estado é chamado de fluxo. Quando foi a última vez que você se sentiu em seu auge? Com que frequência você alcança uma concentração e um controle absoluto do momento? Quando você foi capaz de absorver e compreender informações rapidamente, entregando soluções das quais você e sua equipe se orgulharam? Em resumo, quando e como você entra no fluxo? O que a maioria das pessoas chama de estar no ritmo é o que a neurociência chama de fluxo. Essa palavra descreve os momentos de absorção total que levam a um estado otimizado de consciência. Em um estado otimizado, seus resultados e seu bem-estar serão os melhores possíveis. Quase todos podem se lembrar de um momento em que, apesar de muitas adversidades, descobriram a força interior para fazer seu melhor, sentindo-se plenamente empoderados e focados. Esse estado é crucial para líderes terem uma performance incrível nos momentos mais necessários e cria seguidores que acreditarão neles, seja qual for a situação. Para atingir o estado de fluxo, é necessário atender a certas condições internas e externas. Condições internas. 1. Propósito mais elevado. O fluxo depende de uma motivação genuína e apaixonada por um propósito pessoal. 2. Competência avançada. O domínio das habilidades básicas é essencial para alcançar a excelência e o fluxo. 3. Baixa ansiedade. O excesso de estresse impede o fluxo, mas o bom estresse pode ser benéfico para desempenho máximo. Condições externas. 1. Novo desafio. O fluxo exige desafios novos e interessantes, pois problemas rotineiros ativam o piloto automático. 2. Algum controle. Um senso de autonomia é necessário para permitir decisões livres e empoderadas. 3. Significância aumentada. Situações importantes facilitam o fluxo, criando uma sensação de urgência. Organizações deveriam criar ambientes que favoreçam o fluxo individual e coletivo. Líderes também devem buscar entrar em fluxo e permitir que os outros façam o mesmo para um desempenho otimizado e criativo. Criatividade matou a concorrência. Em ambientes dinâmicos nos quais as mudanças rápidas são a norma, a criatividade emerge como uma habilidade número 1 para executivos e líderes. Precisamos nos mover para longe de ditados antigos, como a curiosidade matou o gato. A única coisa que a curiosidade e a criatividade podem matar é a sua concorrência. Uma pesquisa da IBM de 2010, os CEOs colocaram a criatividade como a habilidade mais requisitada, acima de competências empresariais como disciplina administrativa, integridade e visão. Esse é um resultado notável, já que a criatividade é considerada uma habilidade reservada a profissões como artistas, publicitários e inventores. A obsessão mundial com a inovação contínua em todos os níveis trouxe à tona o pensamento criativo e se tornou a principal arma no arsenal dos líderes para lidar de maneira bem-sucedida com a complexidade. Mas de onde vem a criatividade e a solução criativa de problemas? Não é incomum que executivos e outros profissionais que dependem da criatividade se refiram a correr, tomar banho, sair para uma caminhada e até mesmo deixar para decidir amanhã, como grandes estratégias para alcançar soluções criativas para novos desafios.
Isso não quer dizer que não pensar ativamente sobre um problema seja ignorá-lo. Pelo contrário, aquietar nosso cérebro executivo depois de aprender o máximo que podemos sobre um problema é crucial para o resto do cérebro possa nos oferecer a solução adequada e relevante. O processo cerebral de aprendizado tem 2 pontos principais: a codificação, quando o cérebro absorve informações através dos sentidos, e a recuperação, quando decide o melhor curso de ação, trazendo a decisão à mente consciente. É um estudo que demonstrou esse processo cerebral. Participantes acomodados em uma máquina de ressonância magnética viram uma série de imagens de animais fictícios, com um nome inventado para cada animal. Em seguida, pediram aos participantes que se lembrassem dos animais e seus nomes. Entretanto, alguns participantes receberam uma tarefa para distraí-los logo depois da exposição das imagens com os animais e nomes, enquanto outros tiveram que responder imediatamente, sem distrações. Qual grupo se lembrou de mais animais e de seus respectivos nomes? Os participantes distraídos tiveram um desempenho muito melhor do que aqueles que responderam de imediato. O estudo mostrou que as áreas cerebrais ativas na codificação são reativadas durante a distração, sugerindo que o cérebro revive essas experiências fora da consciência para gerar respostas mais realistas. O aprendizado desconectado e a tomada de decisão apresentam seu melhor desempenho sobre 2 condições. Quanto mais complicado o problema, tanto melhor a decisão do subconsciente. Quanto mais o cérebro se importar, quanto mais o indivíduo estiver pessoalmente envolvido na situação, melhor será o resultado do processo desperto. Por incrível que pareça, isso se aplica até ao sono. Quando as funções executivas do nosso cérebro, as quais mais exercem controle, estão, em grande parte, ausentes. Adormecemos com nossa mente cheia de dados e informações sobre um problema que nos incomoda e sonhamos com a solução. A neurociência identificou 2 fases de sono essenciais para o processamento cerebral. No sono não REM, o cérebro desperta neurônios no hipocampo, que armazena memórias de eventos, e no neocórtex, que guarda conceitos abstratos, categorizando e extraindo informações. No sono REM, há desconexão entre essas áreas, permitindo que novas conexões se formem de maneira aleatória. A alternância dessas fases facilita a criação de novas associações e a resolução de problemas complexos. Tanto a fase não REM quanto a fase REM são consideradas construtivas nas explosões criativas do sono. O problema é que o mundo está vivenciando uma epidemia catastrófica da perda de sono. Líderes deveriam tomar um cuidado extra com a quantidade e a qualidade de sono de que eles e seu pessoal desfrutam todas as noites. O sono pode fazer milagres pela clareza mental e pela solução criativa de problemas. Não obstante, parece que quanto mais esprememos nosso cérebro para gerar ideias, olhando várias vezes para os dados, gráficos e planilhas, menos capazes nos tornamos de encontrar soluções criativas. Essa proposta contraintuitiva se choca com a prática de muitas empresas de alocar mais poder para a parte executiva do cérebro sempre que um problema difícil e complexo aparece. Paradoxalmente, é quanto mais precisamos da criatividade que minimizamos a capacidade do nosso cérebro de produzi-la. A criatividade é muito inibida quando executivos pensam em termos usuais de negócios. Mesmo que as organizações afirmem promover a criatividade e a inovação, elas, na verdade, as inviabilizam quando exigem que suas equipes criem as melhores e mais apropriadas soluções, desde que prontamente execuíveis. A aversão inerente das empresas à incerteza e seu empenho em evitá-la matam qualquer ideia que seja de fato inovadora, criativa, apenas porque os gestores favorecem opiniões mais seguras que surjam durante o brainstorming. Assim, existe um preconceito contra a criatividade. Embora declaremos desejá-las, não temos nem a mentalidade, nem os processos preparados para aceitá-la. Nós a queremos, mas na verdade tentamos evitá-la.
Pensar demais põe em ação o cérebro executivo e sua necessidade de analisar em minúcias, avaliar riscos, calcular consequências e prever resultados futuros usando o que já é conhecido. Ele acaba regredindo para o que é familiar, livre de riscos, o que já é esperado. O cérebro executivo não é o cérebro certo para gerar novas ideias em seu estágio inicial. Como resultado, precisamos silenciá-lo para permitir que percepções onipotentes emerjam. Nesse sentido, sugerimos a seguinte abordagem em 6 passos, com base na ciência, para fomentar a inovação e permitir que a criatividade floresça em sua empresa. 1. Compreensão. Familiarize-se completamente com o problema, analisando dados, discutindo com a equipe, considerando todos os ângulos. 2. Exploração. Mantenha uma mente aberta na criação de ideias, evitando críticas excessivas. Isso pode ser feito individualmente, deixando o cérebro cozinhar o problema, ou em grupo, mantendo discussões leves e descontraídas. 3. Tomada de decisão. Avalie as ideias com cuidado, considerando se realmente resolvem um problema e consultando fontes externas para evitar vieses. 4. Implementação. Colocar a ideia em prática exige tanto planejamento e coordenação quanto criatividade. 5. Resultados. Meça o impacto das soluções, usando métricas quantitativas e qualitativas, e celebre resultados e fracassos como oportunidade de aprendizado. 6. Configuração. Crie uma cultura de criatividade constante na empresa, com um ambiente estimulante, ferramentas apropriadas e propósitos claros, essencial para a inovação contínua. A criatividade é a neuroplasticidade no que ela tem de melhor. Identificar novas soluções para novos e antigos problemas, aprender coisas diferentes e desafiar a situação vigente possibilita que novos caminhos neurais sejam em nosso cérebro, o que nos manterá eficientes e competitivos ainda por um longo tempo. Quando a memória de alguém rapidamente lembra de um fato, nome ou data do passado, as outras pessoas ficam impressionadas. E uma impressão poderosa não é tudo que a boa memória ajuda um líder a alcançar. Ela também melhora a tomada de decisão. A memória é responsável por trazer de volta conhecimentos e informações adquiridos no passado que podem nos auxiliar a trilhar os cursos de ação durante o processo de tomada de decisão. Essencialmente, uma memória perdida pode nos levar a repetir erros e a tomar decisões erradas que poderiam ter sido evitadas. Quantas vezes você já não participou de uma reunião em que a decisão foi influenciada por um fato importante ou por uma experiência vivida e recontada por um integrante da equipe? A memória em nosso cérebro pode ser classificada em 2 categorias: a de curto prazo, ou memória fluida, e a de longo prazo, ou cristalizada. Se você se lembra de algo que estava fazendo há algumas horas ou ontem, a lembrança está na memória cristalizada. Uma memória de curto prazo dura cerca de 1 minuto. Ela é necessária para processarmos a informação real, conforme ela é recebida. O hipocampo desempenha um papel fundamental na memória de curto prazo. Memórias de longo prazo são armazenadas nas conexões simpáticas dos neurônios no neocórtex e precisam de um processo dinâmico entre o hipocampo e o neocórtex para serem mantidas. Elas passam por 3 estágios. 1. Codificação, que é a criação. 2. Armazenamento, no hipocampo e depois no córtex. E 3. Recuperação, que é a lembrança. Se as memórias não forem revisitadas, as sinapses enfraquecem e elas são esquecidas. A reexposição a informações restaura memórias fragmentadas, fortalecendo-as. Na prática, precisamos nos relembrar de informações importantes revisitando a fonte original ou fontes indiretas, assim garantindo a reconstrução e o reforço das memórias esmaecidas. Não deixe isso para a sorte. Outro jeito de potencializar nossa memória de longo prazo envolve as emoções. Só por se importar pessoalmente e se engajar nas atividades em que você está envolvido, suas emoções o ajudarão a reter mais informação. Isso ocorre porque, ao nos engajarmos em uma situação com a qual nos importamos, desenvolvemos memórias autobiográficas ou memórias que estão mais próximas do nosso eu essencial.
As emoções agem como uma cola para garantir que nos lembremos de informações, tanto boas quanto ruins, que sejam importantes para nós. A excitação emocional influencia tanto a codificação da memória, isto é, durante a atenção e a elaboração da informação, quanto a consolidação da memória. Basicamente, as memórias sobrecarregadas por fortes emoções são reativadas com mais frequências, são mais bem lembradas e atraem mais atenção para si mesmas. Quanto mais você levar o seu trabalho para o lado pessoal, mais memoráveis seus momentos profissionais se tornarão. De maneira semelhante, quanto mais pessoalmente você exercer seu papel como líder, mais memoráveis serão suas atitudes na liderança. A técnica de melhorar a memória por meio de associações consiste em criar conexões fortes e variadas entre novas informações e outras já armazenadas no neocórtex. Quanto mais associações uma informação tiver, mais fácil será memorizá-la e recuperá-la. A memória está ligada à cognição espacial, e para que a nova informação seja efetivamente armazenada, ela deve ser distinta e envolvente. Criar imagens mentais incomuns e divertidas, como associar um título de cargo a uma cena engraçada, ajuda a fortalecer essas associações e facilitar a lembrança. A memória de um líder não pode falhar. Uma memória aprimorada leva a melhores decisões e a um desempenho melhorado no geral. E o mais importante, ela vai impressionar as pessoas ao seu redor e ajudar a aumentar seu carisma e influência. Além disso, a memória pode aumentar a habilidade do seu cérebro de se adaptar, o que é igualmente fundamental para os líderes atualmente. É interessante notar, porém, que esquecer é um elemento crucial para aprendermos e, subsequentemente, nos lembrarmos do que importa de verdade. O esquecimento possibilita e aprofunda o aprendizado, filtrando informações que possam distrair. O esquecimento causa uma quebra de memória que, ao ser reutilizada, fortalece a recuperação da informação. Os 3 principais métodos para aprimorar o aprendizado por meio do esquecimento são: 1. Mudança de ambiente. Estudar ou revisar em diferentes locais ajuda a fixar melhor o conteúdo. Empresas podem realizar sessões de treinamento em locais variados para melhorar o aprendizado. 2. Aumentar o intervalo. Deixe um tempo maior entre o estudo inicial e a revisão ou teste. Em vez de ensinar tudo de uma vez, as empresas devem abordar o tópico gradualmente para melhores resultados. E 3. Intercalar. Misturar diferentes tópicos em vez de estudá-los em bloco facilita a aprendizagem. Funcionários devem ser expostos a assuntos variados simultaneamente para aumentar a eficiência do aprendizado. Infelizmente, quando as empresas estão pressionadas por questões de tempo e custo, elas não seguem as descobertas mais recentes sobre o aprendizado, cometendo os mesmos erros repetidas vezes. A ciência cerebral mostra o caminho e os líderes que utilizam primeiro têm uma vantagem competitiva. Adaptar, apostar e crescer. Eventos imprevisíveis não estão fora do nosso controle e há habilidade de previsão. Estabilidade e rotina são coisas que os humanos preferem e buscam, em vez de mudanças radicais e súbitas. Entretanto, considerando-se que eventos imprevisíveis ocorrerão mais cedo ou mais tarde, nos deixa mais fragilizados e sensíveis a seu impacto. Em comparação, nossa exposição constante a pequenas variações pode nos deixar potencialmente mais resilientes. Essa abordagem ficou conhecida como aposta pequena ou propositada. Trata-se da melhor estratégia para guiar pessoas e organizações pelas águas perigosas da imprevisibilidade. Com nossas vidas digitais, com as incertezas e conflitos políticos ao redor do mundo e uma cultura de startup desafiando e destronando colossos de indústrias todos os dias, os líderes têm pouco espaço para ter certeza sobre o futuro. Isso cria um problema com a estratégia, tanto pessoal quanto organizacional, já que a estratégia tradicionalmente dependia de previsões sobre o futuro e de decisões baseadas nessas previsões. Se o futuro é impossível de ser previsto, como podemos tomar qualquer decisão sólida sobre investimentos, alocações de recursos e planejamentos de atividades? Empregando a mentalidade das apostas propositadas, podemos lidar com nossa realidade de maneira mais eficaz e reduzir o risco de fracassos. Franz Johansson
Defines as apostas propositadas como ações tomadas sem certeza de suas eficácias, enquanto Peter Sims as vê como experimentos de baixo risco para testar ideias. Diante da incerteza constante, recomenda-se diversificar as ações, apostando em várias ao mesmo tempo, o que evita grandes perdas em casos de fracasso. A liderança baseada nessa abordagem envolve conexão e otimismo. Mesmo que várias apostas pequenas falhem, o sucesso de uma única ação pode gerar um grande impacto. Os 5 passos fundamentais para fazer apostas propositadas são: 1. Faça muitas apostas. Focar em uma única solução pode ser arriscado. É importante se envolver em várias atividades simultâneas e explorar diferentes caminhos. Ao enfrentar desafios, não busque apenas uma solução perfeita, mas explore alternativas diversas. 2. Minimize o tamanho das apostas. Apostas devem ser de baixo risco, comprometendo recursos de forma coletiva e não em uma única solução. Focar todos os recursos em uma única estratégia pode ser fatal para a empresa. É recomendável adotar um portfólio de soluções mais econômicas, evitando depender de uma solução cara e milagrosa. 3. Dê o menor passo executável adiante. Tenha uma abordagem cautelosa e metódica para testar ideias, onde cada tarefa só avança após a validação da anterior. É importante dividir responsabilidades entre diferentes pessoas, utilizar recursos externos como consultores para verificar os passos cruciais e contar com a equipe para monitorar o progresso e aproveitar as próximas etapas. 4. Calcule a perda razoável. Em vez de focar no retorno sobre investimento, ao avaliar as apostas, a decisão deve ser baseada no quanto se pode aceitar perder. O retorno sobre o investimento pode limitar a experimentação de atividades de baixo custo sem garantir o sucesso. Assim, é melhor evitar expectativas incertas e priorizar apostas com o menor investimento possível. 5. Use a paixão como um combustível. Fazer e monitorar várias apostas exige comprometimento. Um propósito elevado e motivação ajudam a superar fracassos e aprender com eles. Equipes motivadas são mais resilientes e trabalham com mais intensidades, superando obstáculos. Líderes costumam ver fracassos como sinais de que estão mais próximos de encontrar soluções que funcionarão. A mentalidade das raposas, que envolve a capacidade de lidar com a aleatoriedade, fazer múltiplas apostas e manter criatividade e propósitos elevados. Essa abordagem promove a neuroplasticidade e está alinhada com a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa vê habilidades e inteligências como imutáveis, enquanto que a de crescimento acredita que é possível desenvolver essas características. A mentalidade de crescimento valoriza o aprendizado com o fracasso e as evoluções contínuas, resultando em um locus de controle interno, onde o sucesso depende de seus próprios esforços. A mentalidade de crescimento usa a neuroplasticidade da melhor forma possível, enquanto a mentalidade fixa a utiliza da pior forma possível. Vimos várias vezes que a liderança prospera com a mentalidade de crescimento, enquanto se degrada com a fixa. Qual é a sua mentalidade? Está na hora de irmos para o capítulo 4. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!